Como todos sabemos, no Roblox existem milhares de jogadores. Muitos são normais, mas infelizmente há outros que são extremamente sombrios e assustadores. Hoje, vou contar a história de uma jogadora que pessoalmente me assusta muito e que, segundo mitos, é uma das mais perigosas da plataforma. O nome dela é Untilde, e seu comportamento é realmente perturbador. Mas, muitos outros jogadores com histórias semelhantes rondam a plataforma e é importante que todos saibam como se proteger. O início da história de Juan. Este caso começa quando um jogador chamado Juan, que estava se sentindo deprimido durante a pandemia, quando a quarentena foi imposta, ele não podia sair de casa. Ele se encontrou jogando Roblox como uma forma de escapar da solidão e da tristeza. Juan sempre foi uma pessoa bastante sentimental, e por conta do toque de recolher em sua cidade, ele quase não conseguia ver seus amigos. A única maneira que ele tinha de se sentir mais próximo das pessoas era através de interações virtuais. Em uma dessas buscas por algo que o confortasse, ele achou um jogo chamado Experimental Hug Room, um jogo que você pode dar e receber abraços virtuais. O conceito parecia simples e acolhedor, ideal para quem estava se sentindo triste. O jogo estava sendo destaque na plataforma, e com a esperança de se sentir melhor, ele decidiu entrar. Quando ele entrou no jogo, parecia tudo normal. Havia muitos jogadores interagindo, dando abraços virtuais uns aos outros. Ele se sentiu imediatamente mais confortável. Ele começou a dar abraços também e recebeu de volta alguns calorosos, que o fizeram se sentir melhor. Ficou ali por um tempo, interagindo com outras pessoas e se sentindo mais relaxado. O encontro com Untilde. No entanto, um dia, enquanto jogava, a mãe de Juan o chamou para jogar o lixo. Ele deixou o jogo aberto, indo fazer o que sua mãe pediu e voltou depois de alguns minutos para o jogo. Percebeu que o ambiente havia mudado. O jogo, que era amigável, agora estava vazio, sem ninguém ao redor. Por algum momento, ele pensou que o jogo havia sido descontinuado ou algo estava errado. Mas, antes dele sair, ele viu uma garota, correu atrás dela e lhe deu um abraço. Inicialmente, Juan pensou que fosse uma jogadora amigável e se sentiu feliz com o gesto. Mas, logo após, algo estranho aconteceu. Tá querendo comprar Robux e não quer pagar o preço do Roblox? Aqui eu te apresento a Robux barato. Para leve comparação, na Robux barato 400 Robux é literalmente R$19,20 e no Roblox custa mais de R$30. Fora que vende Game Pass muito mais barato também. E pode confiar, tem várias avaliações boas da loja. Link da loja na descrição e no comentário fixado. Quando ele tentou se soltar do abraço, não conseguiu. O botão de liberação não funcionava e ele ficou preso no abraço virtual, o que começou a parecer uma situação muito incomum. Ele tentou apertar o botão repetidamente, mas nada aconteceu. O que veio a seguir é ainda mais bizarro. A garota, com uma voz calma e sinistra, disse: "Até que a morte nos separe. Você tem meu coração, nunca nos separaremos." Esse comentário deixou Juan desconcertado e assustado. Ele tentou de novo pedir para ser solto, mas o botão não funcionava. Sua preocupação aumentava e ele começou a ficar visivelmente nervoso. Quando ele disse que não queria mais nada e tentou sair do abraço, a garota disse algo que o deixou mais ainda apavorado: "Adicione-me como amiga e te amarei até o fim." Juan tentou explicar que não podia adicionar estranhos, já que seus pais não deixavam ele fazer isso. A resposta dela foi ainda mais estranha: "Mentiroso." Nesse momento, Juan finalmente conseguiu sair do jogo e decidiu que não queria mais ver a garota. Ele não entrou no Roblox por 1 ou 2 horas, tentando se acalmar. Porém, quando decidiu voltar ao jogo, algo muito mais perturbador aconteceu. Ele recebeu uma solicitação de amizade da mesma garota, Untilde. A aparição de Untilde no jogo. Juan, ainda mais assustado, ignorou a solicitação e continuou jogando, mas a coisa piorou. Quando Untilde conseguiu entrar no jogo com Juan, isso era impossível, já que ele tinha ativado a opção que permitia que qualquer pessoa que se juntasse ao jogo. A garota de alguma forma havia conseguido entrar novamente e estava ali, no mesmo jogo. Juan, completamente apavorado, tentou jogar o jogo, mas não conseguiu a tempo. Antes que ele pudesse agir, uma mensagem apareceu na sua tela. Era uma mensagem de Untilde, dizendo: "Ódio aos mentirosos." Juan estava confuso, pois não sabia como ele poderia enviar mensagem sem ser sua amiga. Isso só aumentava o mistério e o medo que ele sentia. Ele já estava começando a se questionar se estava perdendo a sanidade, mas não podia ignorar o que estava acontecendo. Determinando que precisava enfrentar essa situação de uma vez por todas, Juan decidiu se juntar ao jogo Untilde estava. Ele entrou e o que aconteceu foi inesperado e assustador. O jogo parecia uma igreja, mas com uma atmosfera extremamente sombria. Era uma música estranha no fundo e Juan ouviu uma mulher chorando. Ele viu um sacerdote e uma menina vestida de noiva de costas. E quando se aproximou deles, a menina se virou e começou a persegui-lo. Ele correu o mais rápido que pôde, mas a sensação de ser caçado não desapareceu. Juan encontrou uma casa isolada no campo, uma casa que parecia ter sido abandonada há muito tempo. Ao entrar, viu fotos de Untilde e dele mesmo, nas paredes, em uma mesa iluminada por velas. Ele encontrou a garota, agora com olhos completamente negros e uma expressão aterradora. No centro da mesa estava um cadáver. O cadáver parecia ser de Juan. O que ele viu foi tão surreal que ele mal conseguiu processar. A garota estava comendo o corpo dele e quando ele viu, escreveu outra mensagem: "Quer um pouco?" Juan estava completamente paralisado de medo e não conseguia falar. A menina então escreveu: "Até que a morte nos separe e agora é sua vez." O desespero de Juan. Quando Juan percebeu o que estava acontecendo, ele sentiu uma escuridão tomar conta de tudo. O que aconteceu a seguir foi completamente inexplicável. Tudo ficou escuro e o próximo que ele soube foi o que estava dentro de um ataúde, incapaz de se mover. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de pânico era palpável. Ele conseguiu sair do jogo aterrorizado e nunca mais voltou a jogar Roblox. Juan até hoje evita entrar na plataforma. Ele diz que sempre tenta jogar, sente que Untilde ainda observa ele sempre nas sombras. Ele afirma que essa experiência o deixou com medo de jogar qualquer coisa online novamente, que sempre entra em um jogo, sente como se ela ainda estivesse ali, esperando por ele. No caso de Untilde, é um dos relatos mais sombrios de jogadores misteriosos em Roblox. Embora muitos pensem que essas histórias sejam mitos ou lendas, o medo e o mistério que cercam esses jogadores
perigosos são reais para quem os vive. O jogo começou de uma maneira simples e amigável, se transformou em um pesadelo para ele. E ele não foi o único que teve experiências semelhantes com jogadores perturbadores. Mano, literalmente, imagina você entrar num jogo que você tava ali só, tipo assim, pra passar um tempo, tá ligado? Pra perder o tédio ali da quarentena, pra você abraçar os outros virtualmente e você entrar num pesadelo imenso que você chega num lugar com um jogador estranho que você nunca viu na vida, que nem podia estar no mesmo jogo que você, e você tá deitado na mesa, você vê você, tipo, em todas as fotos que tem na parede, velho. Que loucura é essa, velho? Que isso? O Roblox, como qualquer outra plataforma online, pode ser um lugar maravilhoso para se divertir, mas é importante lembrar que existem jogadores com intenções muito sombrias. Sempre tenha cuidado ao interagir com estranhos, de fato, não interage com estranhos. Nunca compartilhe informações pessoais e etc acima de tudo, e confie no seu instinto.